Na aula de hoje vamos resolver questões sobre microscopia celular. São de questões de biologia do dia 7 de abril. Vamos responder a primeira questão. A biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais de seres vivos de células. Esse estudioso foi Robert Hooke, que observou a cortiça em um microscópio e deu aos pequenos espaços que ele visualizou de célula. Mas esses espaços eram espaços entre paredes celulares. Então, Robert Hooke é o responsável por introduzir o nome célula à biologia, mas não a descoberta da célula. Segunda questão, fala dos 3 pontos principais da teoria celular. E os 3 pontos principais da teoria celular são que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, na letra A. As células são as unidades funcionais dos organismos vivos, na letra C, e uma célula só pode originar-se de outra pré-existente. Portanto, a questão pede para a gente marcar a alternativa errada sobre a teoria celular. Nós vamos marcar, então, a letra B de bola. A terceira questão fala sobre a célula e nos pergunta no final: as células que apresentam núcleo definido são chamadas de... Nós temos então 2 tipos de célula: a célula eucarionte ou eucariótica, que possui membrana circulando o material genético, separando o núcleo do citoplasma. Essa membrana é conhecida como carioteca. E as células procariontes, que não possuem essa membrana e têm o material genético imerso no próprio citoplasma. Portanto, nós vamos marcar a letra C, eucarióticas. Na quarta questão, nós vamos marcar a resposta correta em relação à microscopia. Letra A, o microscópio óptico composto funciona com um conjunto de lentes ocular e objetiva que ampliam a imagem transpassada por feixe de elétrons. Está errado esse final. Feixe de elétrons é o funcionamento, faz parte do funcionamento do microscópio eletrônico. O microscópio óptico funciona à base de luz. Letra B, as primeiras células visualizadas ao microscópio de Anton van Leeuwenhoek foram células de cortiça? Não, quem visualizou a cortiça foi Robert Hooke. Letra C, para a observação de células com microscópio óptico, é preciso apenas garantir que elas estejam bem separadas entre si? Apenas isso não. O material precisa ser fino para que a luz ultrapasse e a imagem seja formada. Letra D, o microscópio óptico, a observação com sua objetiva de 4 vezes em uma ocular de 10 vezes resulta em um aumento final de 400 vezes. Nós sabemos que para saber o aumento total, basta multiplicar a ocular pela objetiva. Então, 4 vezes 10, 40. É a letra E, porque as lentes oculares ficam mais próximas dos olhos e as objetivas ficam mais próximas do objeto, que é o material que vai ser estudado. Na quinta questão, nós vamos analisar as 3 alternativas e dizer quais estão corretas. A alternativa 1 está correta. As células procariontes não possuem os cromossomos separados por uma membrana. Por outro lado, as células eucariontes possuem um núcleo bem definido e os cromossomos delimitados por um envoltório nuclear, chamado também de carioteca. 2. O citoplasma das células eucariontes contém organelas como mitocôndrias e várias organelas citoplasmáticas, ele cita. É uma célula mais complexa, diferente da procarionte, que só tem um tipo de organela, que é o ribossomo. O ribossomo é presente em todas as células. 3. Nas células procariontes existem ribossomos, correto, ligados à molécula de RNA mensageiro, constituindo poliribossomos, correto. Os poliribossomos acontecem quando eles estão interligados por essa fitinha. Então, ribossomo e poliribossomos estão presentes em toda e qualquer célula. Portanto, nós vamos marcar a letra B. Sexta questão, vamos ler o final. Pensar juntos. Analise atentamente as alternativas seguintes e marque a única que não corresponde a uma estrutura comum a essas células, animal e vegetal. É a parede celular. A célula animal não possui parede celular. Sétima questão, pergunta qual é a organela da célula vegetal que ocupa 90% do seu citoplasma, que é o vacúolo.
Quando a célula vegetal é jovem, ela possui vários pequenos vacúolos. Quando ela vai se tornando adulta, esses pequenos vacúolos vão crescendo e se unificam. Então, essa organela ajuda também que o estudioso identifique se a célula vegetal é adulta ou jovem. Oitava questão: qual é a organela responsável pela síntese de proteínas nas células? Nós sabemos que essa organela é o ribossomo, presente em todas as células, seja ela procarionte ou eucarionte. Portanto, nós vamos marcar a letra E. Bons estudos, fiquem em casa, não estamos de férias. Um abraço.